Hello students, how are you doing? Teacher Fernando here. Olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e hoje nós iremos para a nossa primeira aula de inglês. Pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou extremamente feliz, de trabalhar essa disciplina com vocês. Eu espero poder ajudá-los da melhor forma, eu espero que nós aprendamos bastante neste período e eu preciso que vocês prestem bastante atenção nos vídeos que eu enviarei, nas explicações que eu enviarei, porque nós estamos basicamente num processo de alfabetização. Vocês estão aprendendo um novo idioma, então nós vamos basicamente começar do zero, certo? Então hoje nós vamos aprender 2 conteúdos. Esse vídeo, ele ajudará bastante vocês a desenvolverem os exercícios que eu passei na apostila. Então prestem bastante atenção para que a gente possa compreender da melhor forma, ok? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que nós vamos começar a trabalhar são os greetings, certo? O que são os greetings? Os greetings são os cumprimentos em inglês. Quando você vai dialogar com uma pessoa, quando você vai conversar com uma pessoa, quando você chega em um ambiente ou quando você sai de um ambiente, você usa expressões, você usa palavras para se comunicar, para falar diretamente com essas pessoas, para cumprimentá-las, para despedir dessas pessoas. Então isso em inglês são chamados de greetings, que são os cumprimentos. Aqui eu listei para vocês alguns dos cumprimentos mais simples e mais básicos que nós devemos aprender no início. É claro que não são somente estes, nós temos vários outros, mas estes aqui são os primeiros que nós teremos acesso e eles serão bastante utilizados na hora de nós introduzirmos um assunto, uma conversa, um diálogo com alguém em inglês, na hora de entrar no ambiente, de sair, então eles são de extrema importância. Então o primeiro greeting que vocês estão vendo é o hello, certo? Ah, professor, por que está escrito com H e tem som de R? É uma coisa que nós precisamos entender em inglês. O alfabeto em inglês é o mesmo do de português, porém as palavras, as letras, elas têm sons um pouco diferentes. Depois eu vou entrar nesse detalhe melhor com vocês. Elas têm sons um pouco diferentes. Então, quando nós juntamos essas letras que têm sons um pouco diferentes, nós formamos as palavras em inglês, acaba que essas palavras também terão sons diferentes. Então, sempre vem um aluno e me faz a mesma pergunta. Professor, por que essa palavra se escreve assim e se fala assim? Por conta que as letras em inglês têm som diferente, então acaba que nós escrevemos de uma maneira e falamos de outra, certo? Então o primeiro greeting é o hello. O que significa hello mesmo? Olá. Próximo greeting é o hi. O que significa hi? Oi. Próximo, good morning. Good morning. Bom dia. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Good evening, good evening, boa noite. Então, basicamente, esses 5 primeiros aqui, vocês utilizam na hora que vocês chegam num determinado ambiente, seja na casa de um parente, seja na casa de um amigo, seja em uma festa, seja na escola. Então, quando você chega, na hora que você cumprimenta uma pessoa, você pode estar utilizando qualquer um destes aqui. Então, vamos lá de novo. Eu peço que vocês, pessoal, tentem repetir na casa de vocês para vocês treinarem a pronúncia. O que é a pronúncia? A maneira como se fala. Então vamos lá? Hello. Hello. Olá. Hi. Hi. Oi. Good morning. Good morning. Bom dia. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Good evening. Boa noite. Agora, na hora que nós nos despedimos destas pessoas, independente do ambiente, nós temos estes outros. Então temos aqui goodbye, ou eu posso utilizar uma forma mais simples, bye. Goodbye, bye. Ambas significam a mesma coisa, significam tchau. See you later. See you later. Vejo você depois. See you soon. See you soon. Te vejo em breve. Good night. Good night, boa noite. Uai, professor, mas o senhor não disse agorinha que o good evening é boa noite? Sim, só que nós temos que entender que em inglês nós temos 2 tipos de boa noite. O good evening é quando você chega num ambiente,
Quando você está saindo desse ambiente, que você está desejando boa noite novamente, já é um boa noite de despedida. Então é good night. Chegou na casa da avó, foi num jantar na casa da avó. Chega lá, good evening. Então boa noite porque você está chegando. Na hora de ir embora, hora de dormir, está se despedindo, good night. Então estes 5 primeiros são os greetings que nós utilizamos na hora de cumprimentar, de receber, na hora que nós estamos chegando, e o restante são aqueles que nós utilizamos na hora de nós nos despedirmos. Então eu vou ler mais uma vez com vocês, eu peço que vocês prestem atenção na pronúncia, que é a maneira como se fala, e tentem repetir aí na casa de vocês, beleza? Hello, olá, hi, oi, good morning, bom dia. Good afternoon, boa noite. Good evening, boa noite. Goodbye, bye, tchau. See you later, vejo você depois. See you soon, te vejo em breve. E good night, boa noite no momento da despedida. Então eu peço que vocês treinem esses greetings em casa, porque eles serão essenciais para que nós possamos aprender e conseguir resolver os próximos exercícios. Até aqui, beleza, pessoal? Lembrem-se que não são somente estes greetings que nós temos diversos outros, mas esses serão os primeiros que vocês aprenderão. Observem que são palavras simples que nós utilizamos na hora de cumprimentar alguém. Outra conteúdo agora, pessoal. Agora nós veremos um pouquinho dos personal pronouns. O que são os personal pronouns? Os personal pronouns são os pronomes pessoais, certo? São os mesmos pronomes que nós temos na língua portuguesa. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Que também são divididos na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, beleza? Então o que são os personal pronouns? São os pronomes pessoais. Os personal pronouns são divididos em 2 grupos, os subject pronouns e os object pronouns, certo? Os subject pronouns e os object pronouns, ou seja, pronome sujeito e pronome objeto, beleza? Então vamos ver aqui a diferença entre eles. Primeiro, nós vamos focar nesta primeira coluna, que são os subject pronouns, são os pronomes sujeito. Então, quais são eles? I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you e they. Tentem pronunciar aí, tentem treinar também para que vocês fixem esses pronomes sujeito da melhor maneira. I significa o quê? I é a primeira pessoa do singular, significa eu. You, segunda pessoa do singular, significa você. No caso do he, do she e do it, aqui eu tenho 3 pessoas para se referir à terceira pessoa do singular. No caso, então, aqui he é usado para ele, she usado para ela, it, ele ou ela, só que esse aqui é para coisas, objetos. Olha, eu errei aqui, só um minutinho, pessoal. Coisas, objetos ou animais, certo? Então aqui é ele, ela, e o it é ele ou ela para coisas, objetos ou animais. O i, o que significa o i? Primeira pessoa do plural, nós, you, vocês, they, eles ou elas, certo? Então, quais são os pronomes sujeito aqui? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, só que usado para coisas, objetos ou animais. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Lembrando que aqui, pessoal, I, you, he, she e it são primeira, segunda e terceiras pessoas do singular, beleza? Então aqui são a primeira, segunda e terceira pessoa do singular.
we, you e they são primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então essas são basicamente as duas divisões. E aqui eu tenho os object pronouns, que são os pronomes objetos. Nesse caso, pessoal, qual que é a diferença do pronome sujeito e do pronome objeto? O pronome sujeito é aquele que executa a ação, é aquele que faz ação. Já no caso do pronome objeto, é aquele que sofre a ação verbal, beleza? Então esse aqui é executação e o pronome objeto é aquele que sofre a ação verbal. Eu vou colocar algumas frases agora para vocês, para que nós entendamos melhor a diferença entre esses dois tipos de pronomes pessoais, certinho? Vamos lá! Dando continuidade, moçada, nós então agora veremos na prática o uso dos pronomes pessoais, né, que são divididos em subject pronouns e object pronouns, pronome sujeito e pronome objeto. Nesse caso, eu coloquei aqui para vocês 5 frases e nós, a partir destas frases, faremos a substituição das palavras que estão em vermelho, seja por um pronome objeto ou por um pronome sujeito. Então nós temos que analisar se esse pronome ele executa ou se ele recebe ação verbal para a gente fazer essa substituição. Então vamos começar aqui pela primeira frase. A primeira frase diz assim: David is at school. David is at school. David is at school. O que significa David is at school? David está na escola. Então, David está na escola. Quando eu falo David, eu estou me referindo a quem, pessoal? Eu estou me referindo a ele ou a ela? Eu estou me referindo a ele. E qual que é o pronome pessoal que eu utilizo para me referir a ele? Quem está na escola? Não é o David? Não é ele que está executando a ação, o fato de estar na escola? Então, é o David. Então, nesse caso, eu vou substituir por um pronome sujeito. Então, como que é ele em inglês? He. Então, como eu posso reescrever essa frase? He is at school. He is at school. David está na escola. Substitui o David pelo pronome pessoal he. Ficou he is at school. Ele está na escola, certo? Se no lugar de David aqui, por exemplo, fosse Penelope. Penelope is at school. Seria he? Não, seria she. Por quê? Porque Penelope não é ele. Penelope é ela, certo? Então eu vou colocar o pronome pessoal adequado, o pronome pessoal que se refere adequadamente ao meu sujeito. Nesse caso o sujeito é David, então David é ele. Ele em inglês é he. Eu posso então fazer essa substituição desse sujeito pelo pronome pessoal. Vamos para a próxima frase. Maria lives with Samuel. Maria lives with Samuel. Maria mora com Samuel. Então, Maria lives with Samuel. Maria mora com Samuel. Nesse caso, observem que aqui eu deixei em vermelho o Maria e o Samuel, porque eu posso substituir os dois. Um eu posso substituir pelo pronome objeto, pronome sujeito, perdão, e o outro pelo pronome objeto. Então, Maria. Maria é o que em inglês? É ela, né? Como que é ela em inglês? She. É ela que está executando a ação, não é ela que mora com. E a Maria faz a ação, o Samuel recebe a ação de alguém morar com ele. Então, nesse caso, aqui não vai ser um pronome sujeito, aqui vai ser um pronome objeto. Qual que é o pronome objeto que se refere a he? Porque Samuel é ele, não é? Him. Só vocês voltarem naquela tabelinha lá da apostila que vocês verão. Então, o pronome objeto que se refere a he é him, porque Samuel é ele é he, e o pronome objeto aqui seria him. Como que ficaria essa frase? Maria, né? Substitui Maria por she. Então, she lives with him. Então, ela mora com ele, beleza? Agora vamos para a próxima frase. Alan
and Anna are at home. Alan and Anna are at home. Alan e Ana estão em casa. Alan e Ana estão em casa. Quando eu me refiro a Alan, eu estou me referindo a ele. Quando eu me refiro a Ana, eu estou me referindo a ela. Mas nesse caso, eu não estou falando só do Alan ou só da Ana. Eu estou falando do Alan e da Ana, então eu estou me referindo a duas pessoas. Então não é singular, é plural aqui. Então eu estou me referindo a eles. E qual que é o pronome sujeito aqui que eu utilizo para me referir a eles? A gente aprendeu no vídeo anterior. Seria they, que é eles ou elas. Então o Alan e a Ana são duas pessoas, então é eles. Então Alan e Ana are at home, eu só posso substituir por they. Como fica então? They are at home. Eles estão em casa, certinho? Vamos para a próxima. This school is big. This school is big. This school is big. This school is big. Esta escola é grande. Esta escola é grande. Neste caso, pessoal, quando eu falo esta escola, eu estou falando ela. Só que qual que é o ela que eu utilizo para coisas, objetos ou animais? Porque a escola não é uma pessoa, a escola é um local. Então qual que é o sujeito, o pronome sujeito aqui que eu utilizo para me referir a coisas, objetos e animais? Vocês se lembram? É o it. Então como que fica essa frase reescrita? Substituindo this school, fica it is big. It is big. Que ela é grande. Ela quem? A escola, certo? Por último, Susie loves her parents. Susie loves her parents. Susie ama seus pais. Susie ama seus pais, certo? Nesse caso, pessoal, eu tenho que entender aqui o sentido da frase, né? Quando eu falo que Suzy ama seus pais, vocês devem estar se perguntando, mas parents não parece parentes? Parece, mas isso em inglês a gente chama de falso cognato. O que é o falso cognato? É aquela palavra que parece, mas que não é. Parece parentes, mas não é parentes. Parents significa pais, certo? Papai e a mamãe, então os pais. Então vamos fazer a substituição aqui. Suzy é mulher, ela em inglês é she. Quando eu falo her parents, pessoal, eu estou falando dos pais de quem, gente? Da Suzy. Então eu estou me referindo a eles. Porém, nesse caso, eles estão sofrendo a ação de ser amados. É eles que estão amando ou eles que estão sendo amados? Lembra lá que eu tinha anotado aqui no cantinho que o pronome objeto é aquele que sofre a ação verbal? Então, nesse caso aqui, eu estou falando deles. Então, qual seria, então, o pronome objeto aqui? Aquele que sofre a ação verbal? Seria them. Então, eu vou substituir o Suzy por she e her parents por them. Como ficaria a frase? She loves them. Ela ama eles. Eles quem? Os pais dela. Eu sei que de início, pessoal, vocês devem estar um pouco nervosos, extremamente confusos, porque realmente o inglês é uma disciplina nova, é algo novo para vocês, mas eu espero que com o passar dos dias a gente vá treinando, a gente vá estudando, vá se aprimorando e que vocês consigam aprender da melhor forma. Eu espero que vocês vejam os vídeos quantas vezes forem necessários. Se for necessário, procure mais algum vídeo na internet para dar um reforço a tudo isso que foi explicado, para que nós possamos sair desse momento da melhor forma, ok? Então, façam os exercícios com carinho para que a gente possa conseguir tirar os melhores resultados, ok? Bye bye, guys. See you next class. See you soon.